E aí, nono ano, vamos para mais uma aula de matemática. Como eu falei lá no grupo com vocês, hoje começaremos com equação do segundo grau, certinho? Uma continuação de equação do primeiro grau, que eu também já fiz uma revisãozinha com vocês para vocês relembrarem, beleza? Temos aqui alguns casos aqui de equação do segundo grau incompleta. Por que incompleta? Para ela ser completa, como eu falei com vocês antes, ela tem que ter o quê? A, B e C. Deixa eu ver outro aqui, outro piloto aqui se está melhor. A, B e C. Hoje, no nosso caso aqui, nós só temos o quê? X ao quadrado. X ao quadrado seria o quê? O A. E C, que é quem? 4050. Então, ela é incompleta, ela está sem o B. Tá vendo? Eu tenho que ter A, B e C. Uma equação completa seria o quê? X ao quadrado mais X mais 5, por exemplo, que é igual a 0. Aqui ela está completa, porque eu tenho um A, B e C. Nosso caso aqui não temos todos, né? Então ela é o quê? Incompleta. Só que nós usamos muito isso em concurso, em vestibular. Nós usamos muito essas propriedades aqui, ó, quando nós temos apenas x ao quadrado na equação do segundo grau. Vamos aprender a calcular? Como numa equação normal de primeiro grau, o que acontece? Quando eu passo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que trocar o quê? A operação. Se está de um lado multiplicando, eu vou para o outro o quê? Dividindo. Se eu estou subtraindo de um lado, ele vai para quê? Adicionando do outro lado. E assim sucessivamente, beleza? Então nós temos aqui o quê? 50x ao quadrado menos 4050. Aí ficaria o quê? Ficaria 50x ao quadrado, que é igual a 4050. Tá observando que estava lá negativo, agora ficou positivo? Certinho. Como está multiplicando de um lado, eu vou passar dividindo para o outro. Então vai ficar o quê? X ao quadrado é igual a 4050 dividido por 50. Estão vendo aí? Então ficaria o quê? X ao quadrado é igual a 4050 dividido por 50, 81. Então chegou no final o quê? X ao quadrado igual a 81. Júnior, o que eu vou fazer agora? Já fiz tudo. Aonde está multiplicando, fui para lá dividindo. Já calculei tudo. E agora? Para eu descobrir qual é a resposta de x. Porque eu não quero x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, como que eu vou responder isso? Lembra que eu falei que sempre quando eu passo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que colocar sempre o oposto da operação? Agora, pensem junto comigo. Qual é o oposto de expoente de potenciação? Seria o quê? Radiciação. Então, o oposto de potenciação, radiciação. Então, eu olho primeiro o expoente que está em cima do x e passo para lá em raiz. E, dependendo do expoente, eu vou ser raiz quadrada ou cúbica, no caso, como é equação de segundo grau, sempre vai ocorrer o quê? Descer uma raiz quadrada. Então, vai ficar o quê? X é igual a raiz quadrada de 81. X é igual a 9. Correto? Aí vocês podem perguntar, poderia ser 9, também poderia ser o quê? Menos 9. Por quê? Porque menos 9 vezes menos 9 vai dar o quê? Vai dar o 81 também, pois não é? Que menos 9 vezes menos 9 vai dar o quê? 81, porque menos vezes menos mais. Aí o que ocorre? O que ocorre? Vai depender da situação problema. Como assim? Por exemplo, eu falo assim, ó, eu tenho um quadrado e a área desse quadrado é 81. E eu quero saber qual é os lados. Qual é o lado desse quadrado? Então, eu vou fazer x ao quadrado é igual a 81. Então, x é igual a quanto? X é igual a raiz quadrada de 81. X é igual a 9. Por quê? Um lado de um quadrado não pode ser menos 9. É óbvio que vai ser o quê? 9. Então, por conta disso, que a resposta seria o quê? 9. Entendeu? E vai depender da situação problema. Vamos continuar aqui, ó. O mesmo exemplo, né? X ao quadrado é igual a 81. Então, fica o quê? X é igual a raiz quadrada de 81, que é igual a 9. X ao quadrado é igual a 25. Então, ficaria o quê?
x é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5, certo? E temos outra situação aqui, que é a mesma do primeiro ali. O que acontece? Eu tenho um 4 multiplicando x ao quadrado, que é igual a 16. Então, o que eu faria? Colocaria x ao quadrado, que é igual a 16 dividido por 4. Por que dividido, professor? Não está multiplicando aqui? Sempre que tiver um número do lado de uma letra, quer dizer que esse número multiplica essa letra, correto? Então, 4 vezes x ao quadrado, 4 passa para lá dividindo o 16. Então, ficaria o quê? X ao quadrado é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, 16 dividido por 4, 4. Como eu vou usar agora, né, a propriedade, ficaria o quê? X é igual a raiz quadrada de 4. X é igual a 2. Cheguei à minha resposta. Ou seja, sempre que chegar nesse ponto aqui, ó, de x ao quadrado igual a outro número, para mim descobrir qual é o valor de x, o que é que eu vou fazer? Vou passar o expoente 2 para o outro lado, que vai virar o quê? Raiz quadrada do número que estiver do outro lado. Tranquilo? Eu vou dar agora algumas situações, problemas, para vocês terem uma base de como seriam essas respostas. Tranquilo? Beleza? Como eu falei com vocês, tem algumas questões que caem muito em vestibular, em concurso, certo? Em tudo que vocês vão fazer. Por exemplo, eu tenho uma área como essa daqui, certo? Um quadrado. Aí eu falo assim, ó, vamos supor que é um terreno ou qualquer coisa que seja, um quadrado. Como você sabe, o quadrado é formado o quê? Com todos os lados são iguais, né? Então está falando o quê? Que a medida desse quadrado aqui é x. Agora vamos supor, quem seria o valor de x? Por exemplo, para mim saber a área, eu tenho que multiplicar lado vezes lado, correto? Se esse lado é x, automaticamente esse lado aqui, sendo que todos os lados são iguais, automaticamente vai ser quem? X também, correto? Se todos os lados são iguais, se um lado é 8, todos os outros são 8. Se um lado é x, todos os outros lados são x. Então, o que acontece? Seria o quê? X vezes x, que daria igual a 625, correto? Que é área vezes área, né? X vezes x não é a mesma coisa que x ao quadrado, que é igual a 625? É, pois não é? Então, o quadrado, certo? Lado elevado ao quadrado é igual ao quê? A área, né? Então, a área é igual a lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, como ficaria isso aqui? Então, como é x ao quadrado, e como eu falei com vocês que o contrário de potenciação é radiciação, nós vamos usar essa regrinha, ó. X é igual a raiz quadrada de 625. Então, x vai ser igual a quanto? A 25. Ou seja, 25 vezes 25 vai dar quanto? 625. Deu para entender? Vou colocar mais um exemplo. Vamos lá, para o exemplo 2. Nós temos aqui, da mesma forma, um quadrado, certo? Com todos os lados x. E está dizendo o quê? Está dizendo que a área é 400. Então, seria o quê? X ao quadrado, que é lado vezes lado, que é igual a 400, que é a minha área, correto? Então, ficaria o quê? X é igual a raiz quadrada de 400. Então, fica x igual a 20, porque 20 vezes 20, 400. Tranquilo? Vou mais um exemplo para vocês ficarem ainda mais, ó, atenados. Vamos lá, exemplo 3. Vou colocar aqui, né? Exemplo 3. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Exemplo 3. Agora, antes nós estávamos trabalhando com quadrado, agora nós vamos trabalhar com retângulo, beleza? Então, retângulo, o que acontece? Um lado é diferente do outro lado, correto? Mas não deixa de não ser lado vezes lado para descobrir a área. Mas, ao contrário do outro, né, do quadrado, que todos os lados são iguais, nós temos um lado com 7x e o outro lado com x. Então, esse lado é igual a esse é igual a esse aqui de cima, correto? Ficaria mais ou menos assim. Só que eu preciso multiplicar o quê? Lado vezes lado, que vai dar igual a área, que é 28, beleza? Então, seria o quê? 7x vezes x, que é igual a 28. 7x vezes x vai dar 7x ao quadrado, que é igual a 28. Aí é que vem aquele caso, ó. Se o 7 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. Eu só faço aquela partezinha de raiz só no último caso, por último, onde ficar só x ao quadrado. Até lá eu vou respondendo uma equação normal, como se fosse uma equação do primeiro grau. Beleza? Então o 7 vai vir dividindo o 28.
Então ficaria o quê? X ao quadrado, que é igual a 28 dividido por 7, que vai dar o quê? Vai dar 4, né? 4 vezes 7, 28. Aí agora sim é que eu vou fazer aquele processo, quando chegar aqui ó, no final. X ao quadrado igual a 4, né? Então ficaria o quê? X é igual a raiz quadrada de 4. X é igual a 2. Cheguei ao meu final. Vamos conferir se está certinho mesmo? Aqui não é 7 vezes x? Então ficaria o quê? 7 vezes 2, que daria o quê? 14. E aqui seria o quê? 2. Então 14 vezes 2 daria igual a quanto? 28 metros quadrados. Ou seja, minha continha está corretíssima. Aí vocês falam, ah, Júnior, mas com um valor assim, um valor baixozinho assim, é fácil de calcular, eu faço na mente mesmo. Só que quando for um valor bem alto, um valor mais complexo, como um retângulo aqui, se fosse outro número maior, então ficaria mais difícil de fazer de cabeça. Então, por conta disso que nós precisamos aprender a calcular. Isso vai cair muito, gente, vocês podem esperar. Isso são assuntos que caem muito no vestibular, vocês vão usar muito na vida de vocês, certo? E matemática, como eu falo, matemática é um complementando o outro, um assunto vai adicionando a outro, vai complementando o outro. Nunca vocês vão parar de estudar esses assuntos que a gente estuda aqui hoje. Se for para o primeiro ano a mesma coisa, segundo, terceiro, é um complementando o outro, certinho? Espero que vocês tenham entendido. Lá no dia da aula, nós vamos estar no WhatsApp, respondendo qualquer dúvida, passando mais alguns exemplos, beleza? Vou estar buscando, colocando para vocês alguns exemplos lá no dia e tirando qualquer dúvida que vocês tiverem da atividade, certo? Fiquem com Deus, abençoe todos vocês e até a próxima aula.